Muito boa noite a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma edição do ESA ao vivo. Hoje temos a honra de receber a professora Cláudia Lima Marques, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um dos grandes ícones do direito do consumidor em todo o país, e também o professor Roberto Pfeiffer, que é professor da prestigiada Universidade de São Paulo. E hoje vamos conversar um pouco sobre temas atualíssimos, né? A Covid-19, o superendividamento e a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Boa noite, professora. Boa noite, professor. Em nome do Conselho Federal da OAB, em nome da ESA Nacional, eu agradeço a disponibilidade nessa noite de sexta-feira de podermos aí conversar um pouco com os nossos espectadores sobre temas caríssimos, mais ainda nestes tempos, não é, de pandemia. E aí eu começaria falando um pouco de superendividamento. Tem muitos espectadores aí que não têm grande afinidade com o tema, então eu queria pedir, professora, começando pela senhora, que explicasse um pouquinho, né, um fato jurídico, quais são os pressupostos para a configuração dessa situação e quais são as repercussões, né, do superendividamento. E aí eu queria tratar inicialmente nas repercussões à luz do direito vigente. Depois a gente vai falar um pouco do PL 3515 de 2015, importantíssimo, mas as pessoas vão sair agora da pandemia, né? Há uma tendência generalizada de que esse problema do superendividamento, que já era agudo, se torne crítico, uma perspectiva, inclusive, de um assoberbamento de todo o judiciário em virtude do problema. Então, eu queria segmentar. Primeiro, o que é superendividamento, quando é que ele acontece, e, na sequência, ouviremos ambos, não é? O que hoje o consumidor superendividado pode fazer para a proteção dos seus interesses. Muito obrigado, professora. Tem a palavra. É um prazer estar aqui. Muito obrigado ao Conselho, à nossa querida ESA, essa oportunidade. Realmente, eu acho que o tema do superendividamento é o mais importante tema nosso agora no pós-pandemia, né? O que é o superendividamento? O superendividamento, pela definição que está no Código do Consumo francês, é a impossibilidade global do consumidor de boa fé fazer frente a todas as suas dívidas. E qual é a diferença de endividamento, né? Nós vimos as notícias que 91 milhões de pessoas deixaram de pagar suas contas em abril. 91 milhões. O IDEC calcula que nós tínhamos, né, 30 milhões de superendividados. E por quê? Porque 66% das famílias brasileiras estão endividadas e já com seu nome no SPC. Esses são os dados, vamos dizer, de março, né? Então, agora, imagine que de 66%, ou 64 milhões, mais ou menos, que representa da população ativa, né, 30 milhões são superendividados. Esses realmente não têm o que fazer, eles já estão numa situação que eles prejudicam o seu próprio mínimo existencial e da sua família. Então, eles já pediram todo o crédito que podiam, já fizeram todas as, vamos dizer, ginásticas possíveis, e este é o superendividado. Não existe uma noção de superendividamento. O importante é que prejudica o mínimo existencial e que ele está querendo justamente pagar. Imagina, se nós saímos de 30 milhões de superendividados, agora devemos chegar, e mais os desempregados, os doentes, né? Há um número parecido com 40 a 45 milhões de pessoas sairão dessa crise superendividadas, realmente excluídas da sociedade de consumo, sem possibilidade de novo crédito, sem possibilidade, inclusive, de pagar. Então, o que é necessário? O que o mundo inteiro faz? Ele faz uma temporização, né? Ele coloca o pagamento dos menores primeiro, dos bancos, em quem pode esperar um pouco, né, depois, e ele faz um plano de pagamento. Então, ele paga, não é que ele
perdoado, né? Alguns lugares, como a França, existe um perdão de dívida. Será que nós temos isso no Brasil? Nós não temos, infelizmente. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que tem a ideia da boa-fé. E, realmente, essa chamada exceção da ruína. O superendividado está na ruína. E agora, infelizmente, essa pandemia vai levar um grupo maior ainda de pessoas à ruína, né? Por isso que nós precisamos desse direito do futuro, né? Que é o mencionado projeto 3515. Acho que o professor Roberto pode dar mais detalhes sobre essa visão macro, né? Como o desemprego e a, vamos dizer, redução de renda, fora a doença, que é claro que também vem com essa pandemia, né? Doença na família, doença, vai prejudicar e vai aumentar o número de superendividados. Professor Roberto, eu queria também lhe pedir que houvesse aí uma incursão sobre as alternativas presentes para o consumidor superendividado. Há algo que hoje possa ser feito? Certo. Então, em primeiro lugar, eu queria dar as boas noites, revelar que minha imensa honra, né, estar presente nessa live da Escola Superior de Advocacia e na presença da minha grande amiga, né, e grande especialista em superendividamento, a professora Cláudia Lima Marques. É uma honra redobrada. Então, também dou boa noite a todos aqueles que nos veem. E respondendo sua pergunta, né, então eu vou dividir essa minha primeira fala em dois vetores, né? Então, em primeiro lugar, ressaltar que o superendividado, como a professora Cláudia disse, é aquele que tem dívidas, mas não tem condições de pagar a sua totalidade de dívidas sem prejuízo daquilo que se chama o mínimo existencial. O que seria o mínimo existencial? O pagamento de comida, o pagamento eventual de transporte, o pagamento de escola, né, caso ele esteja em escola particular, ou seja, aquelas luz, água, as despesas necessárias para a sobrevivência. Então, o que resta, tirando essas despesas que ele faz, não são suficientes para arcar com o total da dívida. E por que normalmente ele chega nessa situação? Muitas vezes ocorre o que se chama de um acidente de vida. O que é o acidente de vida? Por exemplo, o desemprego. Ele perde abruptamente o desemprego. Ele estava totalmente equilibrado, fez aí umas despesas com cartão de crédito, pegou um empréstimo imobiliário, estava totalmente equilibrado, mas o desemprego o colheu e ele não tem mais condição de pagar. Ou então uma doença familiar. E eu vou, então, ressaltar muito, né, que nós estamos naquilo que os economistas chamam agora de uma tempestade perfeita. Por quê? Porque há um quadro que se avizinha um enorme desemprego, já estamos nesse trimestre que passou, já houve um patamar de 11,2, mas isso deve aumentar muito. Por outro lado, como a professora Cláudia ressaltou, um aumento também dos endividamentos das famílias, mais de 66%, e, por outro lado, com a Covid e vários fatores que estão sendo feitos, um grande aumento de liquidez. Então, mais de 800 bilhões de reais foram seja pela questão do compulsório que diminuiu, seja a questão de umas linhas de crédito o Banco Central aprovou corretamente, eu não estou criticando, pelo contrário, muito bom, tem bastante liquidez para empréstimo, então os consumidores devem ser procurados. Hoje o direito é suficiente? Não. Existem alguns mecanismos, por exemplo, a própria questão do INSS. Então, um grande, vamos dizer, alvo de empréstimos são os idosos aposentados, e tem o famoso crédito consignado, que tem muito boa garantia, porque se consigna na folha de pagamento. Então, a INSS já tem regras que não podem superar a 30%. A jurisprudência já do STJ, uma jurisprudência com vários precedentes, estabelecendo também que esse seria o máximo entre empréstimos normais, tirando talvez o imobiliário, para o máximo de renda que poderia ser comprometido seria os 30%, com o pressuposto que os outros 70% seria para o crédito, para as despesas, né, do mínimo existencial. Mas ainda é muito pouco. A gente pode explicar por quê. Mas a boa notícia
é que, justamente, a gente vai explicar por quê, o Congresso hoje tem um remédio e uma vacina para esse aumento que se avizinha do superendividamento como efeito colateral da Covid-19. Esse remédio e vacina, por que eu chamo de remédio e vacina? Porque ele pode auxiliar a prevenção e pode também fazer o tratamento. É o PL 3515 de 2015. Obrigado, professor. Vamos falar agora um pouquinho, começando pela professora, né, o PL que tem um viés aí educativo, né, e tem aí também um plano de uma ação mais efetiva para a recuperação do consumidor superendividado. E o que é que eu acho interessante, o que me pareceu numa análise aligerada, eu queria também, para facilitar a compreensão, nós temos aí a figura da insolvência civil, que se equivale, não é, a uma falência, se a gente estivesse fazendo um paralelo com um organismo empresarial, e ao que parece é que esse regime para os superendividados ele seria o equivalente para a pessoa física de um projeto de recuperação judicial ou extrajudicial, ou seja, é uma forma de maneira organizada de permitir à pessoa natural, né, que tenha os mesmos favores do organismo empresarial em atravessando por um período de dificuldade. Então, eu queria pedir a ambos, né, que falassem um pouco desses dois vieses do projeto e por que ele é tão importante, sobretudo no momento atual. Por favor, professor. Então, eu vou começar destacando justamente esses dois aspectos do projeto. Ele previne o superendividamento, que é o aspecto vacina, como muito diz o professor Roberto, né? E ele trata o superendividamento, porque crédito é uma coisa boa, mas é como uma moeda que tem dois lados, né? Então, enquanto está rodando, você tem crédito, você consome, está tudo ótimo, mas um dia cai. Cai por acidentes da vida, já mencionados, né? Morte, até mesmo nascimento de filhos, enfim, qualquer abalo que isso ocorra na previsão, né? E na nossa sociedade, né, eu acho que também tem que ser destacado, né, que a educação financeira é muito reduzida e que nos últimos anos, a partir de 2004, com o crédito consignado, houve uma inclusão no crédito de 52 milhões de pessoas. Então, 52 milhões é um mundo, é mais do que a Argentina inteira, né? E essas pessoas têm pouca formação para resistir às ofertas de consumo. Então, nós vimos um grande assédio de consumo. O professor Roberto também falou agora dessa nova liquidez. Então, é realmente muito dinheiro e pouca preparação, né? Então, o resultado, às vezes, é o superendividamento, mas é possível prevenir, vamos dizer, evitar o superendividamento? É possível. Então, existem no direito comparado, comprovadamente, possibilidades como a oferta prévia, como uma maior informação ao consumidor, como uma certa regulamentação da publicidade de crédito, proibindo a publicidade a juros zero, enfim, coisas que não existe o juro zero na prática, né? Então, e a proteção de alguns grupos, como idosos, analfabetos, não é proibir o crédito para analfabeto, mas é dar uma segurança maior. E esse conjunto de medidas do projeto chama-se crédito responsável. Por quê? Porque justamente a exceção da ruína, né? Se eu sei que o meu co-contratante está na ruína, né? E eu ainda lhe dou mais um troco, como dizem, né? Às vezes a pessoa vai lá para renegociar e ele sai com um crédito maior, porque ainda ganha mais R$3.000, né? Que não vai pagar nunca, porque aquela dívida espicha. Então, eu tenho que ser responsável, o fornecedor de crédito e os seus representantes, os pastinhas, os agentes bancários, né, que hoje estão no interior, né, eles têm que informar, têm que dar uma cópia do contrato, um resumo do contrato, quantas prestações eu estou comprometendo, né? Isso tudo é muito importante para prevenir o superendividamento. Então, grande parte do projeto é sobre isso, também sobre educação financeira, né? E a conexão entre o contrato de consumo e o contrato de crédito, que já existe, já temos decisões judiciais,
Mas é bom esclarecer isso, além do artigo 52, que é o único artigo sobre contratos bancários no Código de Defesa do Consumidor, é bom estabelecer que o que a pessoa quer é o objeto de consumo. E para isso ela recebeu um crédito, não é o contrário, que ela queria um crédito, né? Então, essa conexão também é muito importante, pode prevenir o superendividamento. Mas, vamos dizer, a grande virada, e o que não existe hoje, estava perguntando antes, né? É possível fazer revisionais? É possível. Está no Código Civil, está no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, mas o sucesso, e também em virtude dos juros brasileiros, né, que são muito altos, o sucesso no final é um insucesso do consumidor. Então, é preciso fazer uma conciliação em bloco com todos os credores do consumidor de boa-fé, para que o problema do superendividamento, que é um problema individual, é quase uma peste, um pecado, né, se torne um problema social, porque é a saúde do mercado brasileiro de consumo. O que aconteceu nos Estados Unidos em 2008? Foi a quebra de toda uma sociedade na parte subprime, né, pessoas que tinham menos dinheiro. Isso levou à quebra de bancos, à quebra de países, Grécia, Portugal, enfim, um verdadeiro, uma cascata, né? Tudo isso. Então, o que nós temos que evitar no Brasil, pós-pandemia, é justamente essa cascata de uma quebra em massa dos consumidores. Por isso que quebra o país, quebra a sociedade, né? Por isso, o Banco Mundial, eu participei desse relatório, né? A vice-presidência do Banco Mundial especificou que cada país tem que ter uma lei sobre o superendividamento das pessoas, e não a insolvência, né, que leva à incapacidade. Então, é uma coisa antiga, né? O que é novo nesse projeto é que é uma proposta de conciliação em bloco. Todos os credores juntos, eles aceitam conciliação, não é nada imposto nesse sentido. O professor Rony tem muita razão, é uma concordata, né? É um plano de pagamento que eles aceitam. Eles aceitam esse plano de pagamento de boa fé, querendo que a pessoa saia dessa cultura da dívida, né? Que a pessoa tenha pecha, está fora da sociedade, uma cultura do pagamento. Ele é um consumidor ativo, ele se compromete a pagar, ele se reorganiza, paga anos a fio aquilo, se compromete a não fazer nova dívida, e novas dívidas importantes, mas reservado o mínimo existencial. Esse é o segundo aspecto que o professor Roberto já destacou, que é muito importante. Por que isso difere dos feirões de dívida? Que 70% dos feirões de dívida não tem sucesso. As pessoas são de má fé, o brasileiro é de má fé. Não, o brasileiro queria pagar, mas ele vai no primeiro e compromete tudo. Ele vai no segundo, já não tem mais nada para comprometer. Ele não consegue manter o alimento, o medicamento dos idosos, né? Ele não consegue. Então, ele para de pagar de novo. Claro, não o consignado, que ia ser retirado direto, né? Mas alguns credores não vêm renegociar, não vêm de boa fé. Os projetos piloto no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, demonstram que os fornecedores brasileiros, né, principalmente os bancários, eles querem receber essas dívidas, praticamente perdidas, se não for assim, e fazem a conciliação em bloco. Mas alguns não vêm. Então, por isso, a última parte importante desse projeto é que, assim como tem o plano conciliatório e de boa-fé simples, né, de renegociar, que é um dever de renegociar, a chamada exceção da ruína, tem que ter um juiz, ao final, que faça um plano compulsório. Quem não quer conciliar em bloco, né, com esse devedor de boa-fé, então ele terá que se submeter a um plano de pagamento para receber depois. Vai receber, o projeto prevê o pagamento do principal, dos juros, inclusive, mas na conciliação o que se vê são descontos de até 80%, 98%. Por quê? Porque com o pagamento dos juros, e como os nossos juros são muito altos, já receberam o principal umas 3 vezes ou 4 vezes, né? Então dá para dar um desconto e vem a boa-fé da pessoa. E por isso esse projeto é tão importante, porque ele vai transformar a cultura do país, uma cultura da dívida, da exclusão da sociedade, para uma sociedade de consumo ativa, né, como nos Estados Unidos, que foi o primeiro dos países que teve essa ideia, né, de recuperar dar um fresh start para os seus consumidores superendividados, né, e uma cultura do pagamento, que o Brasil realmente precisa, principalmente pós-pandemia. Ele mantém os contratos,
e os contratos vão ser pagos, mas com tempo, com ordem, primeiro uns, depois os outros, para a pessoa poder respirar, né? Acho que essa é a grande lição do PL 3515, que deveria ser aprovado imediatamente. Não sei por que a Câmara dos Deputados não tem essa sensibilidade de aprová-lo tão rápido. Professor Roberto, seus comentários aí sobre o PL 3515. Vamos lá. Então, como eu fazendo aquela metáfora, né, já que é um efeito colateral da Covid, né, eu acho que ela, primeiro, porque eu chamo de vacina, porque ela tem essas prevenções. Então, como a professora Cláudia falou, então ela vai prevenir através da estipulação das melhores práticas na concessão dos empréstimos. Quais são essas melhores práticas? Então, em primeiro lugar, não emprestar para quem não tem condição de receber. Então, por exemplo, essa história de crédito para negativado, isso é algo que não deveria ser permitido. Porque se a pessoa já está negativada, pois não está pagando o seu empréstimo, como você vai dar mais dinheiro a ela? Provavelmente ela não vai pagar. Então, ele vai estabelecer um detalhamento das informações que devem ser prestadas, também detalha muito mais quais são as publicidades enganosas ou abusivas, como essa, né, de dizer que quem já está devendo e não tem condição de pagar pode pegar mais dinheiro. Consequentemente, pode separar o joio do trigo, né? Porque a gente tem, talvez, um sistema ruim, que são... Não estou criticando a figura do intermediário, mas muitas vezes o intermediário é simples, né, que é aquele que terceirizado, que não trabalha no banco, mas liga em nome do banco, às vezes ganha uma comissão pelo empréstimo concedido. Então, isso, não estou dizendo que deva se acabar com a figura do intermediário. Eu quero que todo mundo tenha emprego. Quanto mais emprego, melhor aqui no país. Mas ele deve ser treinado, né, e talvez mudar um pouco até a estrutura de remuneração para que ele não seja agressivo, né? Há um perigo real de que essa liquidez, que é muito boa, né, para solucionar problemas de pequenas empresas, solucionar mesmo problemas de consumidores, ela acabe não gerando muita agressividade e esse tipo de enganosidade. Então, em primeiro lugar, é separar o joio do trigo. Em segundo lugar, deixar muito claro, e o projeto de lei é muito claro nisso, que não tem nada a ver com calote. Não é isso. A proteção é consumidor de boa fé, aquele que, quando tomou o empréstimo, tinha condição, estava pagando e veio um problema, uma doença, hoje, né, pode ter a própria doença da Covid, algum outro problema de saúde, ou o desemprego acrescido da questão, né, de que muitos empreendedores, inclusive, podem se tornar superendividados, porque também todos são consumidores. Então, o empresário, o pequeno empresário que vai ter que ir para a informalidade pode virar também e ter esse problema. É uma proteção de boa-fé. E a terceira questão é de que ele é muito bom para todos, inclusive para o credor. Porque provavelmente aquela pessoa que já está, por exemplo, negativada, ela entra num círculo vicioso. Ela dificilmente vai conseguir emprego por estar negativada. Ela tem que ela não consegue pagar porque tem outras despesas. E então aí entra o remédio. E qual é o remédio? O remédio é o plano de pagamento, que você, com muita felicidade, fez esse paralelo como se fosse uma recuperação judicial, vamos assim dizer, né? Então, o consumidor, lógico, guardadas as proporções, mas o consumidor solicita, então, uma audiência que pode ser mediada tanto por os órgãos, né, que o CNJ credencia, ou por um juiz, e essa audiência é com o conjunto dos credores, né? Assim como a recuperação judicial é com o conjunto dos credores, aqui também é com o conjunto dos credores. Por quê? Porque de nada adianta, e por isso que beneficia o conjunto dos credores, porque muitas vezes, como a professora Cláudia falou, vai num feirão de dívida e acerta uma das dívidas, talvez um cartão de crédito. Mas e o restante? Né? Acaba ele não tendo numerário para fazer frente. Aqui se vê esse plano de pagamento com o conjunto dos credores, o pagamento é até 5 anos, onde vai se parcelar isso, e
Normalmente, onde isso é executado, mas é executado de uma maneira voluntária ainda, é muito bem sucedido. Então, normalmente, os consumidores pagam esses valores, os credores conseguem recuperar o que não recuperariam de outra forma e o consumidor consegue voltar para a vida ativa. Então, ele sai da negativação, ele consegue, então, fazer frente a despesas normais. Ele tem restrições ali, que ele não vai poder tomar novos empréstimos, mas ele sai consciente. Isso é muito importante para a economia, porque vai ser também muito da nossa retomada econômica vai depender também do consumo, até porque hoje muito dessa queda abrupta do movimento econômico é como as pessoas estão trancadas e não há possibilidade de vendas, teve um choque de demanda. Mas se o consumidor voltar sem condições de comprar, esse problema vai retornar e a recessão deve demorar mais. Então, a meu ver, ele traz um círculo virtuoso aí, porque ele permite, então, em primeiro lugar, as melhores práticas. Hoje, você pode perguntar, o direito vigente já estipula o Código de Defesa do Consumidor, dá algumas diretrizes, mas não são tão claras, não são tão cogentes, e ali há essa questão da obrigação do crédito responsável que não existe no Código de Defesa do Consumidor. E, principalmente, não existe essa figura cogente do plano de pagamento. Então, o plano de pagamento vai ser um tratamento muito importante para as pessoas que perderam imediatamente o emprego e entraram agora nessa escalada do superendividamento, possam sair com os credores recebendo e ela voltando à vida financeira normal. Eu queria fazer aqui uma provocação. Tá? Quais os mecanismos para se evitar o abuso por parte do consumidor? Por quê? O professor Roberto falou aí do consumidor que teve um percalço pessoal, perdeu o emprego, etc. Mas o texto legal e o conceito inicialmente apresentado pela professora Cláudia fala do consumidor de boa-fé. Mas aí está em causa a boa-fé subjetiva. É um estado de espírito, isso é insindicável e, inclusive, a boa-fé ela é presumida. E quais são os efeitos subsequentes? Vamos negociar? Ótimo. Mas se não houver consenso, isso passa por uma intervenção judicial, onde vai se impor um desconto expressivo. Não é? Todos os credores, no primeiro momento, vão ter uma perda significativa. E isso pode também implicar numa socialização do prejuízo, sobretudo das instituições financeiras. Eu tive aqui há poucos dias com o ministro Vilas Boas Cueva, e ele fez referência àquele episódio dos anos 90, onde houve uma maxivalorização do dólar e houve milhões de ações na justiça pedindo a revisão e, ao final, se decidiu que devia haver uma repartição do prejuízo. Então, as instituições financeiras arcavam com metade, o consumidor com metade. A leitura dele é que isso foi muito ruim para os consumidores como um todo, porque gerou um problema na oferta de crédito. Então, eu queria ouvir ambos os professores sobre os filtros para evitar o abuso e se há efetivamente esse risco de uma socialização. Porque, por exemplo, as pessoas que defendem, que é muito justo individualmente, a teoria do adimplemento substancial. Então, paguei uma parte expressiva do débito, o bem dado em garantia não pode ser apropriado, tá, pelas instituições financeiras. Ótimo. O que é que isso gerou no momento subsequente? As instituições financeiras reviram sua matriz de risco e aí colocaram isso para todos os outros consumidores e isso trouxe uma oneração, como sempre traz, para o consumidor adimplente. Então, eu trago aqui essa provocação para ouvir ambos os professores. Por favor, professora Cláudia. Bem, no projeto nós fizemos 8 audiências públicas e 35 reuniões técnicas, inclusive com a FEBRABAN, com as financeiras, né, com o cartão de crédito, a BESC, etc. E, obviamente, esses temores, né, foram muito estudados e acho que bem solucionados. O projeto ele é muito claro no sentido que, parágrafo 3º do novo artigo 54C, não se aplica o disposto nesse capítulo ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé
ou seja, oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento, né? Porque muito se dizia que a pessoa fazia uma, duas prestações e já entrava com uma revisional, né? Com cláusulas abusivas, juros, aquela conflitualidade que existia bastante no país, né? Inclusive no caso do mencionado leasing em dólar, né? Que as pessoas, inclusive, ao vender, diziam que era uma compra e venda, né? Leasing não é compra e venda, e a dolarização do crédito também era que teria que ser informada, inclusive, o risco, né? Mas, enfim, essa conflitualidade, ela vai ser evitada não só pelo... Travou, eu acho. Eu posso ir falando e depois, quando ela retornar, tá? Para não atrapalhar aqui por favor, a dinâmica obrigado. da live. Então, acho que você toca em pontos muito importantes e permite o esclarecimento. Então, eu faço bastante questão. Assim, como a professora Cláudia falou, houve muitas reuniões, né, uma intensa participação do setor bancário, e eu concordo com você, assim, que procurou-se fugir de uma definição subjetiva. Então, trouxe uma objetivação, como ela disse, né, quando ele realmente faz aquilo com uma intenção consciente, né, de que ele não vai pagar. Isso dá para objetivar hoje, basta ver a própria situação dele, né? Se ele já tinha uma dívida que comprometia grande parte do patrimônio, ele estará fora desse sistema. Inclusive, para se poder solicitar aquele plano de pagamento, ele é restrito ao devedor de boa-fé, ou seja, aquele que realmente contraiu dívidas nessa situação não estaria fora disso. Ou seja, não se quer de maneira alguma beneficiar aquele que contraiu para prejudicar. E eu diria, vou mais longe, eu acho que isso pode até, paradoxalmente, apesar da gente estar falando de uma audiência, né, pode até reduzir a litigiosidade. Por quê? Porque hoje, uma parte, não digo a totalidade, mas uma parte daquelas revisionais, algumas revisionais que não têm efetivamente nenhum fundo, às vezes simplesmente porque não há outra solução que se mostre, né? E quer-se evitar uma indústria de revisionais? Obviamente que sim, não estou dizendo que há, mas quer-se evitar isso através de você fornecer um instrumento plausível para isso. E depois, de qualquer forma, acho que é uma coisa muito importante também que aponta o projeto, essa ideia do crédito responsável, para não ficar numa coisa muito vazia, né? O que seria o crédito responsável? É o consumidor só tomar o crédito quando tem condição de pagar. Então, e é para isso, consequentemente, se por alguma situação ficar caracterizado que ele tomou sem condição de pagar, já está afastado da boa-fé dele, mas também o banco só emprestar para quem tem condição de pagar. Isso, inclusive, ele emprestar para quem tem condição de pagar é uma obrigação dele. Faz parte dos acordos de Basileia, o Banco Central tem governança sobre isso, mas nem sempre eles têm essa conduta tão responsável, né? E principalmente quando é um crédito, um microcrédito, um crédito muito disseminado, e muitas vezes com intermediários que têm, talvez, incentivos errados, né? Talvez deva-se repensar a forma de remuneração dos intermediários, né? Os famosos pastinhas, ou aqueles que ligam para as casas das pessoas. E agora, com a pandemia, voltou, né? Apesar de ter até um projeto, né, da Febraban com a Senacom, que é o Não Perturbe, né, mas tem havido muitas ligações oferecendo créditos, muitas vezes a quem não tem condição de tomar esse crédito. Então, consequentemente, o projeto de lei, ao definir claramente, ele define muito pormenorizadamente a questão da boa-fé, ele é até mais rigoroso nisso do que, por exemplo, o direito europeu, que é um pouco mais abrangente, para evitar aquilo que você acabou de falar, né? E eu creio também que, como ele traz muito mais claras diversas regras, inclusive sobre informação, sobre redação de cláusulas, ele talvez evite muitas revisionais, porque terá que se analisar e refazer uma série de contratos, e talvez muitos dos problemas que são apontados em uma série de contratos acabarão, ou por outro lado,
essas revisionais terão uma questão mais objetiva, né? Onde o juiz já vai ter regras mais claras e não as genéricas do Código de Defesa do Consumidor, vai haver uma pormenorização, isso pode melhorar muito essa situação. Não sei se a professora Cláudia já retornou. Obrigado. Houve um problema técnico, professor. Eu peço desculpas, eu passei para o professor Roberto, porque eu não sabia quanto tempo levaria até o seu retorno. Por favor, eu pediria que a senhora completasse aí o seu raciocínio e tenha a palavra. Bem, então, o segundo aspecto, o primeiro aspecto era esse, que o projeto é muito claro, né, sobre a boa-fé daquele que vai fazer a conciliação, né? E ainda mais claro na parte do plano judicial, não é? Existe um artigo específico sobre o plano judicial compulsório, afirmando que ali, se chegar nesse ponto, né, o pagamento deve ser feito com o principal e uma liquidação da dívida, né? Então, realmente, chega até detalhes, né, dizendo que as parcelas têm que ser iguais e mensais, né? O que é um pouco difícil de acontecer na prática, né, porque as pessoas dão muitos descontos, enfim. Mas, de qualquer maneira, o projeto se preocupou com esse histórico, né, essa histórica preocupação sobre as fraudes do consumidor. Acho que ele está muito bem construído e ele não sei se me escutam. Sim, sim. Ele é fruto, começou em 2012, né? Então ele é fruto de uma reflexão já longa, que já passou por todas as instâncias, já houve várias conversas, 6 meses de conversa só com a FEBRABAN, né? Dessa comissão que elaborou o projeto. Então ele é muito sólido, né? Tanto no direito comparado quanto na adaptação à realidade brasileira. Agora, comparando com medidas provisórias e algumas coisas que não estão na melhor técnica, eu diria que ele está numa técnica mundial, comprovada de acordo com o Banco Mundial. Então, realmente é um projeto que merece essa aprovação, né? Eu acho que tem poucas brechas que não estão preenchidas por esse projeto. E ele já está sendo executado, né, na parte de conciliação, não nessa parte do juízo, né? Então, me parece que se nós não podemos solucionar, como afirmou o professor Ricardo Sayegh, né, o desemprego, nós podemos sim solucionar o problema do superendividamento, da insolvência, evitar que o nosso mercado pós-pandemia, o mercado de consumo, não seja saudável, as pessoas não tenham confiança, não comprem, porque o pouco que ganham tem que reservar, né? Então haja todo esse retrocesso do momento de crescimento da economia brasileira. Então esse projeto eu acho importantíssimo para um mercado de consumo saudável e com confiança, porque se houver um acidente da vida, ele saberá como pode parcelar e pagar e ter o seu nome de volta, que às vezes é só o nome que ele tem, né? Obrigado, professor. Eu queria fazer uma última indagação, nós estamos aí, temos mais 10 minutos. Eu queria tratar de algumas medidas governamentais, especificamente as medidas provisórias 925 e 948, que concederam, vamos dizer assim, um regime diferenciado para as relações de consumo, para a solução, né, de contratos que não puderam ser cumpridos em relação ao setor da aviação civil e dos setores turístico e cultural. Nós sabemos que essa situação completamente atípica, ela poderia efetivamente redundar numa quebradeira, né, inclusive em segmentos inteiros da economia, o que seria muito ruim para o consumidor, porque teria um encurtamento das suas opções e uma concentração de mercado que gera inexoravelmente, no momento subsequente, uma elevação dos preços. Então, eu queria ouvir um pouco, porque a tendência é que outros setores sejam beneficiados por medidas assemelhadas. Eu queria ouvir um pouco os professores sobre as impressões acerca desses regimes que foram instituídos pelo governo federal, começando pela professora Cláudia. Por favor, professora Cláudia. Eu concordo que o momento é de equilíbrio, não é? Então, principalmente na medida provisória sobre o transporte aéreo,
houve esta ideia de uma renegociação, que é o dever de renegociar também faz parte do superendividamento, acho que é importante, né? E também a devolução em 12 vezes, né? A possibilidade de se colocar uma outra pessoa para viajar, né? Isso tudo está, inclusive, no direito comparado, numa lei alemã sobre a pandemia, né? Lá só há a devolução em 12 meses se as pessoas não renegociam. Sempre há uma predisposição para a renegociação. O problema dessas medidas provisórias são dois, né? Eu vou me concentrar num, né? Acho que o Roberto vai se concentrar no outro. O primeiro é que elas, vamos dizer assim, beneficiam um determinado setor e só se preocupam com aquele determinado setor e não com os consumidores. Então, elas são muito unilaterais. Até no caso de educação também, né? Você pode ter uma, duas, né? Mas eu acho que o parlamento brasileiro deveria ter uma visão de conjunto, como fez a lei alemã, né? A lei alemã de 27 de março, ela traz, inclusive, uma moratória para os consumidores. Tem que ter exceções, porque nem todo mundo pode viajar. Inclusive, se faleceu a pessoa, ficou realmente prejudicado pelo Covid, né? Então, eu acho que esse é o segundo problema, né? Fatia demais, aí, como o colega está dizendo, agora todo mundo quer uma medida provisória e o parlamento não vai legislar, o parlamento tem que legislar uma resposta, como fez no projeto de lei 197 de 2020, né? É uma resposta muito positiva e geral para aluguéis, para vários casos, né? Eu mesmo fiz uma sugestão baseada na proposta da lei alemã, né, de moratória para os consumidores de serviços públicos, pessoas de baixa renda. Quem é contra essa moratória? Nem as agências que estão dando essa moratória. Mas quem é que pode regular isso? É a agência? São os TACs? São medidas provisórias? É o governo? Eu acho que quem deve legislar é o parlamento brasileiro. Então, nós temos que ter uma resposta. Claro que depois ele vai legislar sobre a medida provisória, mas sempre correndo atrás, né? Eu acho que é muito importante o que o Senado Federal está fazendo, né? Que são vários projetos, inclusive alguns de origem da própria Universidade de São Paulo, o professor Otávio Rodrigues e tantas outras instituições, pensando o futuro do Brasil. Então, cabe ao parlamento, e não em medidas provisórias, que só vem um lado, não vem ao lado do consumidor, só vem um lado, né? A redação dessas medidas provisórias também deixa muito a desejar, no sentido dogmático, né? Então, elas são legislações, vamos dizer, rápidas, pouco pensadas, setorizadas e criam feudos. E mais do que solucionar, elas atrapalham as negociações das pessoas. Então, acho que cabe ao parlamento dar respostas gerais. E queria destacar um projeto que eu participo, do eminente senador Rodrigo Cunha, né, o projeto 1997, que traz essa ideia da moratória, tanto nos serviços públicos quanto ajudando nos planos de saúde também. Então, esses projetos estão sendo discutidos, o parlamento como um todo estão discutindo isso. Eu acho que é muito mais saudável essa solução do que a solução de medidas provisórias. Mas o professor Roberto Pfeiffer tem opinião, acho que também importante sobre esse tema. Professor Roberto, por favor. Perfeito. Assim, então vamos lá. Assim, eu também não vejo com bons olhos as duas medidas provisórias. Nem tanto pelo sentido delas de preservação do contrato. Eu acho que sim, tanto na aviação quanto no setor turístico, em todos os setores, o ideal, e isso seria alcançado através da revisão do Código de Defesa do Consumidor, é ter como regra que o contrato é preservado. Então, se pode posteriormente fazer a viagem, então aquele bilhete serve como um crédito ou uma remarcação sem qualquer custo. Ou ele vai, por exemplo, poder assistir a um show quando ele vier a ser remarcado para o ano que vem, com toda a segurança. Porém,
quais são os problemas da medida provisória. Então, em primeiro lugar, é isso que a professora Cláudia falou, de ser setorizado e vai, consequentemente, aquele que conseguir, e não estou criticando ele ter conseguido, mas aquele que conseguir alguma proximidade vai conseguir a sua medida provisória. Qual seria muito melhor que uma medida provisória? Fazer termos de ajuste de conduta, onde se chamasse os órgãos, efetivamente, o Ministério Público, Secretaria Nacional de Consumidor, Associação de PROCONs, o PROCONs de cada região, o IDEC, outras associações de consumidor de um lado, o setor atingido de outro, e se fizesse um termo de ajuste de conduta com, por exemplo, uma preservação do contrato, mas prevendo exceções. Esse é o segundo problema das medidas provisórias. Não prevê exceção. Vamos pensar naquele que perdeu o emprego ou teve férias antecipadas, por exemplo, e não vai poder mais viajar para lugar nenhum, porque já gozou aquelas férias que ele gozaria o ano que vem também. Às vezes deram 2 meses de férias. Ou então, contratou o show, não vai poder ir, contratou uma festa de casamento, o casal já se separou durante a pandemia, não tem mais sentido fazer a festa de casamento. Ou seja, aquilo que a gente poderia dizer que a base do negócio já não existe. Como impor a esse consumidor que ele vai ter que, ou não vai receber, ou vai receber em 12 vezes. E o terceiro problema é a técnica legislativa. Ela gera inúmeras dúvidas. Não há clareza, por exemplo, se ele não fizer o acordo, principalmente na medida 948. Se ele não fizer o acordo, ele vai automaticamente receber em 12 vezes? Isso é uma coisa. Ou pode se oferecer qualquer tipo de acordo. Sem contar o artigo 5º da 948, que, com perdão, né, ela chega ao cúmulo de dizer, né, que a relação de consumo constitui força maior ou o caso fortuito. Assim, a técnica foi feita, não estou criticando quem fez, aquilo provavelmente foi na pressa e tudo. Ou seja, eu acho que a gente deve refletir muito. E o Código de Defesa do Consumidor, ao contrário do superendividamento, ele já oferece os mecanismos. Ele fala de revisão contratual, fala de harmonização, ele tem como um pressuposto, mesmo em cláusulas abusivas, a manutenção do contrato. Acredito que se chegaria a essa soluções razoáveis, ou com uma regra a manutenção do contrato, e poderia-se equilibrar as questões das exceções, se ver eventuais devoluções parceladas nessas exceções, mas através de TACs, outros mecanismos. A medida provisória é muito perigosa, porque pode estimular outros setores a ir, o consumidor não vai conseguir ir, e como que se fará isso? Então, isso é muito problemático, eu não acho a melhor forma, espero que não haja novas medidas provisórias, né, e que essas que já estão lá sejam aperfeiçoadas, principalmente para melhorar a técnica e contemplar exceções para não prejudicar consumidores que perderam por completo a possibilidade de usufruir daquele serviço, e não faz sentido nenhum que eles não possam reaver o dinheiro. Muito obrigado, professor. Eu queria aqui renovar os agradecimentos à professora, né, pela disponibilidade. A professora que está, inclusive, no interior, né, professora, salvo engano, estava com medo, inclusive, falou, Rony, a rede aqui não está muito boa. Eu digo, não, professora, vamos fazer aí esse esforço, graças a Deus deu tudo certo. Ao professor Roberto, extremamente solícito, desde o primeiro minuto. Queria aproveitar aqui, professora, para divulgar um pouco a nossa pós-graduação, né? Uma pós-graduação que foi, inclusive, pensada juntamente com a professora, uma pós-graduação em Direito do Consumidor, está na nossa plataforma, esa.oab.org.br, grande corpo docente, um viés prático, e até o dia 20 de maio, a mensalidade dessa pós-graduação, justamente no esforço da ESA Nacional, para contribuir com a formação da advocacia nesse tempo de Covid, é de apenas R$ 121 para quem adquirir até o dia 20 de maio. Então, muito obrigado, professora, muito obrigado, professor Roberto. Eu queria poder reencontrá-los em breve aqui em mais uma live, fazer votos, né, que o PL 3515 finalmente avance. Já são aí mais de 5 anos de tramitação. Então, espero que essa premência gerada pela Covid possa sensibilizar os nossos parlamentares, e agradecer a você
que está em casa, que nos prestigiou com sua audiência, esperando encontrá-los novamente em mais uma edição do ESA ao Vivo. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigado. Boa noite, muito obrigado.